A liderança da AfD acha isso muito interessante nas últimas semanas e está se distanciando de forma categórica de Trump e criticando a atuação de Israel no Irã. Isso é realmente uma mudança de rumo honesta, ou você acha que é um cálculo estratégico para tentar se apresentar como o único partido da paz e capitalizar isso nas próximas eleições? Gente, olhem só isso. 86% assistem sem ter se inscrito no canal. Se essa conversa te fez nem que seja 1% melhor, então por favor se inscreva no canal, é o acordo mais justo da internet. Você ganha clareza. Isso nos ajuda enormemente a continuar trazendo os melhores, mais críticos e de alto nível convidados. E agora, aproveite a conversa. Com o Sr. Merz, temos o presidente do Conselho de Supervisão da BlackRock 2016-2020 como chanceler federal. Ou seja, eles praticamente tiraram todas as máscaras. A BlackRock trabalha, é claro, junto com a Palantir, com as grandes empresas que querem todo esse estado de vigilância. E é simplesmente assim que no momento realmente todos nem estão mais tentando esconder isso da gente. Comenta-se que todos devemos ser controlados e, claro, para isso é claro que é preciso um motivo. E o motivo no momento, claro, é que as pessoas estão incrivelmente inseguras por causa de todas as guerras, todas as destruições que estão acontecendo no mundo. Todos temem que a guerra chegue até nós e também temem o colapso econômico atual, que trará uma grande onda de desempregados. Essa onda ocorreria de qualquer forma devido à inteligência artificial. Agora, porém, é possível afirmar, sim, a culpa é do Irã, que fez com que o Estreito de Hormuz fosse fechado. Isso causa um grande desemprego aqui, já que cadeias de suprimentos e produção estão se rompendo. Tudo isso foi planejado nos bastidores para nos desviar do caminho certo. Mas o fato é que agora está cada vez mais claro que todos nós devemos ser levados para essa prisão digital. Para sermos levados a essa prisão digital, é preciso um evento cisne negro. Qual cenário poderia nos ameaçar em seguida? De fato, alguma crise de energia, algum choque energético, onde talvez a energia seja cortada por um período mais longo? A crise de energia vai acontecer com certeza. As consequências do fechamento do Estreito de Hormuz vão ser realmente drásticas. No momento, quase ninguém aqui consegue imaginar isso. Veja a Irlanda, onde quase todos os postos de gasolina já fecharam. Você pode dizer que vão racionar a circulação de carros e manter as pessoas em casa em lockdown. E aí, claro, pode-se recorrer ao que foi preparado em Washington no dia 7 de abril do que acabei de falar. Então, pode-se levar tudo isso adiante, usando um suposto software da Anthropic, provocar uma pane e depois afirmar: sabem, vocês nem conseguem acessar suas contas bancárias. Todo o sistema bancário digital do mundo agora está quebrado, mas nós vamos construir um novo baseado em CBDC. E assim as pessoas estariam presas nesse novo sistema. Então eu já não descarto mais nada. Vamos abordar um tema evitado, Sr. Wolf. Israel e a pena de morte para palestinos. Por que o Ocidente, que se diz defensor de valores, aceita esse apartheid e ainda o apoia com armas e lealdade? Para mim, isso é a maior atrocidade que já ouvi em toda a minha vida. Quando criança e adolescente, sempre me chocou saber que existia um estado de apartheid como a África do Sul. Mas preciso dizer que o que Israel faz agora coloca o país no mesmo nível desse estado de apartheid. Vincular uma punição, uma pena de morte a uma origem étnica é racismo puro. Isso é a mesma coisa que as leis contra judeus promulgadas na Alemanha nos anos 30. E eu preciso dizer que pessoas como Ben-Gvir ou o Sr. Smotrich, para mim, estão no mesmo nível de Hitler, Himmler, Heydrich e seus comparsas. Então, isso é o pior de tudo que nos apresentam. E o fato de nenhum político se manifestar contra mostra a mentalidade dessas pessoas. Então eu também sou a favor de uma mudança de regime que realmente possa trazer paz. E isso em Israel. 80% das pessoas lá apoiam essas barbaridades. Como uma nação pode se radicalizar e, de certa forma, se colocar à margem? Acredito que isso ocorre quando alguém se faz sempre de vítima. Às vezes algum foguete é lançado pelo Hamas, mas nem sempre se sabe se foi realmente o Hamas. E o israelense comum provavelmente nem sabe do contexto, por exemplo, que o Hamas foi fundado e criado com o apoio do próprio governo israelense. Ela foi criada na época como um contraponto ao OLP que estava causando problemas ao governo israelense. E Israel realmente apoiou o grupo no início. Isso é um padrão que vemos repetidamente. As grandes potências criam seus próprios inimigos, para depois usá-los como inimigos, e assim justificar ataques agressivos. Mas eu acho que em Israel
Grande parte da população já sofreu tanta lavagem cerebral pela propaganda do Estado que para alguns realmente não há mais salvação. A liderança da AfD, achei isso muito interessante nas últimas semanas, está se distanciando sem cerimônia de Trump e criticando as ações de Israel no Irã. Isso é uma mudança de rumo honesta ou você acha que é um cálculo estratégico para tentar vencer as próximas eleições como o único partido da paz? Exatamente a última opção. Eles apenas reagem a certas correntes da população. Eles aproveitam isso para usar essa resistência, mas também não têm nenhum plano. Eles também não vão tomar medidas que realmente prejudiquem o complexo digital financeiro. Atualmente, a maioria da população mundial, inclusive aqui, está horrorizada com as ações de Israel. Atualmente, não se pode ganhar uma eleição na Alemanha dizendo, por exemplo, que é a favor da introdução da pena de morte para palestinos ou do bombardeio do Líbano e que civis sejam assassinados de maneira horrível. Aí é preciso desviar um pouco, mas isso é um desvio temporário, e isso vai rapidamente se inverter para o oposto. Ou seja, é puro oportunismo político. Você acabou de mencionar o colega Orban. Ele era considerado, de certa forma, o principal representante de Trump aqui na Europa. Se essa fortaleza desmoronar assim, o que isso significa para a rede global dos chamados patriotas? Bem, isso significa que a fase deles está chegando ao fim. Orban seguiu uma política semelhante à de Donald Trump, também se apresentou como o grande salvador. Mas, se olharmos para a economia da Hungria, ela está estagnada há 4 anos, eles também têm problemas com inflação, desemprego e assim por diante. Não houve nenhuma grande melhora e a base agora se afastou do Sr. Orban. E é exatamente isso que estamos vendo agora nos Estados Unidos também. A base está se afastando de Donald Trump. Eu não sei quem viu as imagens, mas quando ele entrou recentemente naquela luta livre com Marco Rubio no ginásio, os aplausos para ele foram realmente muito limitados. Já não era mais aquela grande apresentação diante de um público totalmente entusiasmado. Mas o que vemos é que esse tipo de política agora está sendo desmascarado pela realidade e que essas pessoas acabam sendo praticamente deixadas de lado. Mas novos virão. Suspeito que os novos surgirão com grandes promessas. Nos Estados Unidos, acredito que J.D. Vance ou Marco Rubio vão assumir. E eu não tenho tanta certeza se realmente muitas pessoas não vão acabar caindo novamente nas promessas deles. Os candidatos que você acabou de mencionar são ainda mais sedentos por guerra do que um Donald Trump. Se você olhar as reações dos últimos dias e semanas, havia tantos políticos de todos os espectros nos Estados Unidos, mas também um pouco na Alemanha, que ficaram até um pouco decepcionados por a guerra com o Irã não ter explodido de alguma forma. Então, qual seria a alternativa? A alternativa seria se afastar desse sistema e dizer que precisamos mudar coisas fundamentais. Precisamos admitir que é necessário mexer na Constituição. Precisamos controlar os instrumentos de poder do nosso tempo, ou seja, dinheiro e dados, porque o dinheiro e os dados saíram completamente do controle e estão em enormes quantidades nas mãos de pouquíssimas pessoas que têm apenas um interesse: expandir e consolidar o próprio poder. Controlar dinheiro e dados assim tão facilmente é praticamente impossível, porque esses poucos atores que você mencionou estão a caminho de se tornarem quintilionários, realmente se sentindo como deuses. Eles são mais ricos do que 50% de todos os países por aí, se você somar todos eles. Então, é preciso fazer um pouco mais do que simplesmente esperar conseguir acesso aos dados. Enfrentamos grandes abalos sociais e revoluções mundiais, provavelmente em todo o mundo, que já não podem ser evitadas. Então, vamos passar por mudanças e reestruturações incríveis. Vamos enfrentar um período muito difícil. Primeiro, teremos um tempo muito complicado, teremos que atravessar um vale muito profundo. E ou nós realmente conseguimos juntos criar novas constituições, nas quais o poder seja limitado, ou continuamos seguindo por esse caminho em que o poder acaba nas mãos de ainda menos pessoas e todos nós acabamos sofrendo ainda mais, sendo levados para uma prisão digital. Então, não existe mais nenhuma outra alternativa além de substituir esse sistema que realmente chegou ao fim por um novo. E o mais importante é que a gente também precisa se despedir de todas as ideias do passado. Existe esse grande contraste entre economia de mercado e economia planejada. Muitos ainda exaltam a economia de mercado e afirmam que a planejada é a pior. Talvez devêssemos pensar em limitar, de alguma forma, a economia de mercado, colocar limitações de poder na Constituição e tirar certas áreas da sociedade da economia de mercado. Por exemplo, penso no sistema de saúde, cuidado com idosos e educação.
E isso seria muito importante, e também penso nos alimentos, porque alimentos e economia de mercado não combinam. Se os alimentos continuarem ligados à economia de mercado, teremos um mundo com carne de laboratório e agricultura vertical. Por isso, é necessário intervir. Essas intervenções ainda são realmente demonizadas no momento. Então, qualquer um que ouviu isso agora provavelmente vai dizer: ah, essas são ideias socialistas, isso é uma grande besteira. Então, por exemplo, a função da Revolução Russa e do Bloco do Leste foi nos fazer rejeitar a economia planejada, para que todos nós pensemos, sabe, economia planejada é horrível, economia dos burocratas também foi horrível. Não se trata apenas de economia planejada versus economia de mercado. Talvez a solução esteja numa combinação sensata dos dois, sob o controle da maioria da população. Que conselho concreto, Sr. Wolf, o senhor daria para as pessoas para que, apesar dos tempos turbulentos, não percam a razão e, principalmente, não desanimem? Nem sempre que alguém usa um superlativo, você precisa pegar o celular para ver o que acontece, mas simplesmente se recostar e dizer: sabe de uma coisa? Loucura nós já vivemos ontem, vivemos anteontem e vamos viver loucura também amanhã. Voltar ao que você realmente quer na sua vida, uma existência pacífica junto daqueles que realmente importam para você e focar nisso. Então, de vez em quando, sair para a natureza, encontrar-se com a própria família, encontrar-se com amigos, e com os amigos, talvez nem sempre discutir política, mas também conversar sobre coisas normais do dia a dia. Acho que assim a gente consegue se manter com os pés no chão. Além disso, se ficamos muito tempo no mundo digital, somos constantemente manipulados pelos de cima. E essas pessoas querem que a gente entre em pânico e que não consiga mais levar a vida normal do dia a dia como levávamos antes. Concordo com o senhor 100%, Sr. Wolf. Esses meus 14 dias de pausa me mostraram com certeza a conexão com a natureza e com as pessoas que amamos é simplesmente indestrutível. Sempre tentam nos enfiar na cabeça que somos algum tipo de inteligência digital, que somos algum tipo de inteligência artificial que pode ser programada. Mas nós somos humanos, precisamos de conexão com a Terra, precisamos de contato, precisamos da natureza. A natureza é nosso maior mestre. E não depender tanto desses aparelhos digitais, como o senhor disse, decidi conscientemente não entrar no próximo conflito. Talvez eu me envolva no conflito depois do próximo. Não ter opinião também é uma opinião. Hoje, isso é um superpoder, pois somos bombardeados constantemente por notícias assustadoras. Andamos por aí com o sistema nervoso superestimulado, como galinha assustada sem bússola moral. E simplesmente apertar o botão de reset por um momento e se desligar completamente, acho que é a maior cura que se pode oferecer às pessoas. Só posso concordar plenamente. Sr. Wolf, é uma honra falar com o senhor. Tudo de bom para você e sua família. Igualmente.